Isso, Carol, a gente está aqui com o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Chegou agora na Câmara, vai participar do seminário também. Deputado, bom dia. Sua expectativa para o seminário e como é que está a comissão? Acho que o seminário é mais uma oportunidade de debater esse tema que é tão importante para o país e que muda tanto a vida de milhões de brasileiros. O seminário é a oportunidade de nós ouvirmos experiências de outros países que já experimentaram o sistema de capitalização proposto pela PEC original do governo, para que ao final a gente possa, no relatório, encontrar a justa medida entre uma reforma que garanta o urgente e necessário ajuste fiscal para que o nosso país possa voltar a crescer, sem prejudicar as pessoas mais humildes. Deputado, a gente viu no início do jornal uma matéria, o relator, o deputado Samuel Moreira, falando de apresentação do relatório entre quinta e segunda-feira da semana que vem. Como é que está o calendário da comissão? Olha, tão logo ele apresente o relatório, nós colocaremos para leitura, há um prazo regimental de vistas, que são 2 sessões, e ato contínuo iniciaremos a votação. Dá para falar em voto em separado, expectativa de como é que vai ser a aprovação desse texto? Não tem como prever, é uma matéria muito polêmica, com muitas emendas, ainda com muitas diferenças entre os partidos. Eu ainda não vejo uma unidade necessária para a construção de um relatório. Eu tenho insistido com o nosso relator para que a gente aproveite essa semana para conversar também com os líderes partidários, porque o melhor relatório é o relatório que tem voto para ser aprovado. Não adianta botar um relatório que atenda aos interesses do governo, mas que efetivamente não tenha voto. Então, o diálogo com os líderes partidários é fundamental e eu tenho certeza que o relator terá essa premissa na construção do seu trabalho. Deputado, um dos assuntos mais tratados essa semana em relação à Previdência é a questão de manutenção ou não dos estados. Qual que é a sua posição? Olha, eu na Comissão de Constituição e Justiça, até por argumentos jurídicos, sempre considerei que nós não deveríamos aprovar regras para estados e municípios. No entanto, nós precisamos tomar cuidado porque o reflexo sempre é no Tesouro da União. Os estados quebram as suas previdências e pedem socorro à União. Eu quero crer que o relator vai encontrar uma solução intermediária, mas essa solução intermediária precisa necessariamente ser dialogada com os partidos, até porque a proposta, a emenda que retira os estados e municípios é do PP. E sem os votos do PP, eu acho difícil que se alcance a maioria necessária de 308 votos. Então, o diálogo é fundamental nesse momento. Deputado, falando em diálogo, votação na comissão na semana que vem, na próxima semana, como é que está a articulação já para votação no plenário? Dá para votar mesmo ainda no primeiro semestre? Aí é um trabalho do governo, do presidente da Câmara e dos líderes partidários. Ao aprovar na comissão, que precisa de maioria simples, de 49 deputados, é uma coisa. Aprovar no plenário, que precisa de 308 votos, é um trabalho bem mais difícil, que depende muito do conteúdo do relatório que deve contemplar o máximo de partidos possível e depende da capacidade de diálogo do governo e do presidente Rodrigo Maia, que tem a principal liderança aqui dentro da casa, para construir essa maioria. Mas eu não vejo ainda essa maioria nem perto de ser alcançada, a maioria de plenário. Ok, deputado, obrigado pela entrevista, bom seminário. Bom, e a reforma da Previdência vai estar em destaque aqui no corredor das comissões também à tarde, na Comissão de Finanças e Tributação, que vai receber o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele viria no dia 8 de maio, foi convidado para vir falar dos impactos da reforma da Previdência na comissão, não veio, alegando que estava justamente na Comissão Especial da Reforma da Previdência, e aí os deputados acabaram aprovando uma convocação, o que diz que ele não pode faltar a essa reunião de hoje da Comissão de Finanças e Tributação. Essa medida, convocação de ministro, é uma medida mais dura, normalmente as comissões não adotam, preferem convidar, fazer um tratamento mais ameno aos ministros, mas dessa vez é convocação e o ministro Paulo Guedes está confirmado às 2 da tarde na Comissão de Finanças e Tributação para falar dos impactos da reforma da Previdência, um dos assuntos aqui do corredor dessa terça-feira, Vera.